que buscam a Cristo. Você está assistindo mais um vídeo do nosso ABC Online. E hoje eu quero começar esse vídeo fazendo a leitura do texto que nós vamos estudar. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, eu vou ler o texto de Provérbios, capítulo 4, dos versículos 20 ao 27. A palavra de Deus diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Esse texto eu gostaria de dividir em 3 partes. E nós vamos começar falando pela última parte, a partir do versículo 24, onde esse mestre que escreveu essa parte de Provérbios escreve algumas coisas que nós deveríamos evitar, das quais nós deveríamos nos afastar. Mas o mais interessante é que ele fala sobre a nossa boca, sobre os nossos olhos e sobre os nossos pés. Coisas que nós não deveríamos fazer com a boca, com os olhos e com os pés. É muito interessante que ele começa pela boca, pela fala. Algumas coisas devem ser evitadas. Nós devemos nos afastar de algumas coisas quando nós falamos. E penso que existem alguns bons exemplos pelos quais nós podemos pensar quando ele diz para se afastar da falsidade, daquilo que é mentira e também da maldade. Por mais verdade que seja, ainda assim pode ser mal. E nós devemos evitar falar coisas que sejam falsas ou que sejam maldosas. Como nós fazemos isso no nosso dia a dia? Normalmente, através da nossa ingratidão e da nossa reclamação, nós fazemos isso com os nossos lábios. E reclamação é um hábito de falar e ver as coisas ruins, de ficar falando daquilo que a gente não gosta, daquilo que deveria ser diferente. Reclamação é usar os nossos lábios de uma maneira maldosa para perversidade. E ele nos diz: se afaste disso. Uma outra maneira que às vezes nós caímos e usamos a nossa boca para algo ruim é a maledicência, ou seja, o falar mal de outras pessoas. Nós falamos das pessoas e reclamamos sobre as pessoas quando elas não estão presentes. Falamos delas e das coisas delas a outras pessoas. E isso também deveria ser evitado, falar mal dos outros. Mas, o que eu falo é verdade, o que eu falo é isso aí mesmo. Isso também deve ser evitado. A fofoca. Fofoca nem sempre é mentira, mas ela é um assunto sobre outro alguém. E isso também nós devemos nos afastar. Você percebe quantas coisas a nossa boca pode fazer, que na verdade são coisas bem ruins, são coisas erradas. E que o mestre de Provérbios nos diz: se afaste dessas coisas. Ele também fala dos nossos olhos, que a gente deve olhar direito, ver aquilo que está na nossa frente bem. E eu acho que os nossos olhos não têm tanto a ver com aquilo que nós vemos, mas em como nós vemos as coisas. Por exemplo, em como nós olhamos para os homens, ou como nós olhamos para os bens materiais de outras pessoas. A maneira como nós olhamos, a Bíblia já nos alerta sobre isso,
que nós podemos olhar, ali em Mateus diz que quando um homem olha para uma mulher com um desejo impuro, ele peca. E nós podemos pecar com os nossos olhos, através das intenções que nós temos quando usamos os nossos olhos. E isso também nós somos alertados a evitar e tomar cuidado com o que nós olhamos e como nós olhamos. Além disso, ele também fala do cuidado com os nossos pés. Com certeza não está falando literalmente dos nossos pés, apesar de eles necessitarem o seu cuidado, mas das decisões que nós tomamos, dos caminhos que nós escolhemos para a nossa vida, os lugares que nós frequentamos, ou como nós ocupamos o nosso tempo, na presença de quem nós costumamos ficar. Então, essas decisões, elas precisam de cuidado, elas precisam de atenção. Ele diz para nós ponderarmos, para nós avaliarmos aonde nós temos pisado os nossos pés, quais decisões nós temos tomado, quais caminhos nós temos feito com a nossa vida. Ele diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Ele não está falando aqui de partido político, mas daquilo que é a vontade de Deus. Deus já tinha alertado o seu povo: não desviem para a direita e para a esquerda. Isso significa falhar, significa desviar daquele que é o caminho da vontade de Deus. Então nós recebemos aqui nessa terceira parte do texto muitas orientações e cuidados que nós devemos tomar. E erros que nós podemos cometer com a nossa boca, com os nossos olhos ou com os nossos pés. Mas, como é que nós podemos cuidar para que essas coisas não aconteçam? Para que nós não cedamos às reclamações ou ao falar mal de outras pessoas, criticar, ou até mesmo cobiçar coisas que não deveriam ser cobiçadas e não nos pertencem, ou tomar decisões corretas. Você já percebeu que todas essas coisas vêm de um mesmo lugar? Os nossos olhos, a nossa boca, os nossos pés, eles são conduzidos pela nossa mente. Você já deve ter ouvido a frase que diz que a boca fala do que está cheio o coração. E essa frase é, na verdade, um versículo que está lá em Mateus. E esse versículo foi dito por Jesus quando ele estava dizendo para algumas pessoas sobre os frutos que elas têm. É pelos frutos que você conhece as pessoas. É pelos frutos, pelas ações, pelo que elas fazem com a sua boca, com os seus olhos ou com os seus pés, é que elas são conhecidas. É através disso que nós conhecemos quais sementes essas pessoas têm permitido que nasçam e cresçam no seu coração. E por isso, a segunda parte do texto que eu quero destacar é o versículo 23, que é um princípio. Ele é o meio do nosso texto e ele é, assim, aquilo que quer ser um ensinamento para nós. Um ensinamento importante de dizer, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É dele que vem aquilo que você faz com a tua boca, com os teus olhos, com os teus pés. O teu coração decide como você vai agir, o que você vai ver e o que você vai dizer. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. É dele que procede as tuas decisões, os teus pensamentos, a maneira como você enxerga a tua vida. Vem do teu coração. Quando ele fala de coração, ele quer dizer da nossa mente, o nosso caráter, aquilo que nós temos como propósito. Nós devemos guardar, isso nós devemos ver bem. O que é que eu tenho feito com o meu coração? Guarda o teu coração acima de todas as coisas. Mais do que da tua boca, mais do que os teus olhos, você deve guardar o teu coração, que é quem decide como você vai viver e como você vai ver e como você vai falar. E aí nós recebemos desse mestre
orientações sobre o que significa guardar o coração. Porque você pode pensar comigo, né? Se as nossas ações são aquilo que nós colhemos como frutos, como resultados, então nós precisamos, na verdade, ter cuidado com o que nós plantamos no nosso coração, com as sementes que nós permitimos que caiam no nosso coração. É com isso que a gente tem que estar atento, porque é disso que vai vir todo o restante. Sementes. O início dos versículos que nós lemos falam sobre guardar as palavras de Deus, estar atento a essas palavras. Ele também fala de que os nossos ouvidos devem se inclinar a essas palavras e os nossos olhos não devem jamais deixar essas palavras. A palavra de Deus, eu acho muito legal que ele usa aqui, de fato, aquilo que, os meios pelos quais nós recebemos as sementes. Os nossos ouvidos, os nossos olhos e o nosso pensamento. São 3 lugares pelos quais nós plantamos no nosso coração. E é nessas 3 atitudes que nós precisamos prestar atenção sobre a nossa mente. O que nós pensamos reflete naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Que pensamentos têm ocupado a nossa mente? Existe um livro que se chama Fale a Verdade Consigo Mesmo. E pelo título do livro, você já pode aprender muito. Falar a verdade consigo mesmo é essencial. E nós enganamos a nós mesmos inúmeras vezes. Nossos pensamentos são recheados de mentiras. E por isso que nós precisamos permear a nossa mente com a palavra de Deus. Lançar sementes da palavra de Deus, que pode de fato fazer crescer a verdade, aquilo que é vida, aquilo que é bonito, aquilo que é bom. A palavra de Deus já foi chamada de semente em outros momentos. Nós lemos na parábola do semeador que a palavra era a semente lançada e que essa semente desejava produzir frutos. A palavra de Deus é como semente. Lá em Gênesis 1, nós vamos ver que Deus criou coisas através da sua palavra. Ele tinha um jardim que ele preencheu com boas coisas através da sua palavra. Ele disse que se produzam árvores, que deem frutos e relva e flores, e é tudo isso, as coisas das quais nós hoje usufruímos. E eu trouxe para nós um exemplo daquilo que a palavra de Deus foi capaz de produzir naquele jardim. É lindo, é bonito, é útil. Quando eu cheguei perto da árvore para colher essa flor, esse ramo, estava cheio de abelhinhas que estavam ali usufruindo daquilo que é bom e bonito que a palavra de Deus foi capaz de produzir. É esse tipo de coisa que Deus quer colocar dentro do nosso coração. Coisas bonitas, coisas úteis que podem abençoar outras pessoas. Também através dos nossos ouvidos nós semeamos no nosso coração. Nós podemos ouvir coisas que outras pessoas dizem sobre nós e permitir que essas coisas cresçam, que elas deem frutos na nossa vida. Mas nós precisamos estar muito atentos a quem nós estamos dando ouvidos, porque pessoas também dizem coisas falsas sobre nós. E às vezes nós damos ouvidos a pessoas que não merecem serem ouvidas. Nós atendemos críticas, julgamentos, orientações de gente que não deveria ser ouvida. E por isso cabe a nós também ali, nos nossos ouvidos, avaliarmos aquilo que nós vamos receber como verdadeiro, como certo, e aquilo que nós podemos e vamos rejeitar. A palavra de Deus quer nos dar esse discernimento daquilo que nós podemos receber como bom e aquilo que nós não devemos dar ouvidos. Isso não significa desrespeitar pessoas que estão falando conosco, mas no nosso coração, saber que ali não tem lugar para essa semente.
Também a palavra de outras pessoas é semente no nosso coração. Nós temos que olhar para a nossa vida e para a nossa mente, nosso coração, como um jardim. E nós cuidamos do jardim. A gente não permite que coisas feias, coisas desnecessárias, coisas que vão estragar todo o resto, que cresçam ali no meio. E assim deve ser na nossa vida. Tirar sementes, tirar raízes de coisas que não são boas, para que também os nossos frutos sejam úteis, sejam bonitos e possam abençoar outras pessoas. Além disso, também os nossos olhos. Aquilo que entra no nosso coração através dos nossos olhos. Por exemplo, o que nós vemos no jornal e quanto tempo nós investimos assistindo jornal. É necessário se informar, mas quanto disso precisa ser plantado no nosso coração? Prioridades de saber aquilo que é bom e aquilo que vai produzir bons frutos na minha vida. Eu preciso estar atento. Os meus ouvidos, os meus olhos e a minha mente precisam ser permeadas por essa palavra que é capaz de produzir coisas boas, bonitas e úteis para abençoar outras pessoas. Por isso, quando a Bíblia diz guarde teu coração, nós agora sabemos exatamente como guardar nosso coração. É cuidando daquilo que entra, para que aquilo que sai de nós seja também bom. Jesus nos alertou que a árvore boa produz bons frutos. E a gente muda os nossos frutos, mudando a nossa semente. Quais são as tuas sementes que tu tens plantado? E como está o teu jardim?